Hoje é nosso 8º encontro do curso sobre pensadores judeus. Essas aulas, perdão, estão sendo gravadas e o nosso querido Heraldo, diretor de arte do Labo como um todo, organizador do Oflates e tudo mais, está organizando tudo, fazendo arte, subindo vídeo e tal, para a gente colocar o curso inteiro com os 9 encontros em breve nas nossas plataformas. E aí eu vou avisar nas redes sociais, a gente avisa, enfim, avisamos por todos os cantos para quem quiser recuperar, rever alguma aula e tudo mais, né? Mas vocês que estão aqui têm aí esse acesso privilegiado, em primeiro lugar, às aulas. Hoje, então, a gente entra no 8º encontro e finalmente chegou a vez das mulheres, não é mesmo? Hoje e a última aula. Gente, não foi, vamos dizer assim, que quando a gente monta um curso, quando a gente faz a ordem não é uma ordem que a gente raciocina muito. O Rosenzweig tem que vir antes do Heschel, que tem que vir antes da Arendt. Não é isso. É realmente de acordo com a possibilidade de cada professor. Então, não há uma ordem específica quando a gente coloca um curso no ar, certo? Por quê? Porque a Adriana fala, eu posso na X data de outubro. A Maria José falou, eu só posso no dia 19. Então, assim, a gente vai coordenando. E isso, por uma coincidência, fez com que as últimas 2 aulas fossem das nossas 2 últimas mulheres. Últimas, vocês entenderam, última num sentido amplo, né? Não última no sentido de menos importante, jamais eu ia falar isso. Então, hoje temos maravilhosa Hannah Arendt com Adriana Novaes, querida, e eu sempre digo isso, que quando eu conheci a Adriana, quando ela veio fazer as aulas presenciais no Labo, e a gente se vinculou e se conectou desde o início, no meu celular, ela era assim, Adriana Novaes Hannah Arendt Pondé. Ela tinha esse nome gigantesco, porque era Ana Arendt e o Pondé que tinha me dado o telefone dela. Então, ela ficou muitos anos, 2 anos no meu celular. Adriana, quem está te ligando? Quem está falando com você? Adriana Novaes Ana Arendt Pondé, era o nome completo da Adriana. Mas agora, enfim, já com essa intimidade toda, a Adriana tem a personalidade própria, né? E antes da gente começar a aula, enquanto está todo mundo entrando, já somos mais aí de 60 pessoas, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira é que eu faço todos os encontros dizendo da esperança, que é essa coisa maravilhosa quando a gente tem tantos inscritos numa aula sobre pensadores judeus, no atual momento que a gente vive. Então, eu não vou cansar de falar isso, retomo hoje e retomarei na última aula na semana que vem. E, segundo lugar, eu vou fazer só uma pequena observação, que a Adriana vai desenvolver isso de uma maneira muito mais inteligente e profunda do que eu, porque a conhecedora da pensadora e da filósofa é ela, não eu, que é o seguinte, Hannah Arendt tem algumas questões com alguns círculos da comunidade judaica no mundo, tá? Algumas questões não muito bem resolvidas, não por parte dela, mas por parte da comunidade, por parte de algumas pessoas, principalmente, ou digamos assim, por causa, né, do livro e depois da reportagem do Eichmann em Jerusalém. Isto não vem ao caso para a gente, nós não somos uma entidade judaica, nós não somos uma entidade ligada a nenhuma religião. O Labo é um laboratório, é um departamento dentro da Fundação São Paulo que tem livre pensar e livre acesso a todos, né? Quer dizer, a gente tem essa livre organização acadêmica para a gente pensar o que a gente quer, para a gente refletir sobre o mundo contemporâneo. Obviamente, eu não vou... a gente aqui não vai dar asas e não vai dar enfim, cartaz para nenhum tipo de nazismo, é óbvio, nem fascismo, mas falando-se de certas posições de certas comunidades, a gente precisa fazer esse alerta que a gente não toma partido, digamos assim, por sermos uma instituição que lida com o mundo acadêmico, com a ciência e com essas questões mais sérias, tá? Então, fazendo este aviso, porque a gente já notou, às vezes, a gente já notou algumas questões relacionadas a não só a Ana Arendt, a
a outros pensadores também, que às vezes raciocinam de uma forma diferente do que a gente pensa, às vezes a gente tende a ser um pouco bater, né? Quer dizer, assim, se colocar contra as pessoas que não pensam da mesma forma, os que se colocam de uma outra forma. Espero que eu tenha sido clara, não tenha sido prolixa, e vou encerrar, antes de passar para a palavra para a Adriana, falando que a Soraya nos disse que o Labo é um oásis de pensamento em tempos sombrios. Muito obrigada, Soraya, por traduzir, porque eu não vou... Parece que eu fico falando, né, uma modéstia, mas é você que está falando, essas palavras são suas, então eu repito, como todos podem ver aqui no chat. Então, a Adriana vai falar, depois a gente abre as discussões, sendo assim, coloquem as perguntas no chat em aberto ou exclusivas para mim, para a gente abrir depois da explanação da Adriana. Muito obrigada, Kelma, também. Vamos lá, Adri. Querida. Boa tarde a todos, uma alegria, parabenizo foi o Machega, né, que teve a ideia, e a Andrea, os dois tiveram a ideia de fazer essa... Foi o Leandro que teve a ideia, eu não tive ideia, eu não tive... Na realidade, eu vou dizer para vocês, Dri, eu não tenho tantas ideias assim, são vocês que têm as ideias, a gente executa, mas eu não sou tão criativa assim, não. Tá. Tá bom. Então, agradeço muito ao Leandro, à Andrea, ao Luiz Felipe, e vamos lá. Eu preparei algumas telas, mas não vou cansá-los demais, não tem tanta coisa não, mas é para pontuar e também para... claro, também não vou ficar... não é sobre a vida da área, mas é como compreendê-la como uma pensadora judia, né? Então, eu vou perguntar isso, o que significa isso, se ela realmente pode ser considerada, como alguns comentadores, alguns estudiosos de sua obra entendem essa pergunta, respondem a essa pergunta. Então, na verdade, é um panorama para a gente entender a trajetória dela e, portanto, como ela incorpora essa pergunta e a questão judaica. Tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. São algumas. Aqui, muito bem. Essa imagem e a imagem que termina esse conjunto de telas, na verdade, são 19 obras feitas por um artista israelense, o Shai Abadi, ou Abadi, que em 2006 preparou 19 telas em homenagem a Hannah Arendt, e ele é israelense, a exposição foi em Israel, fazendo parte de uma retomada, de uma reconsideração da sua obra a partir do final dos anos 90. Então, eu vou começar a encerrar com duas imagens, duas telas desse artista, tá bom? Vamos lá. Trajetória de Hannah Arendt. Hannah Arendt nasceu em Johanna, quando ela se naturalizou norte-americana em 1951, ela optou por Hannah, e aí sim, Hannah Arendt Blücher, o nome do segundo marido, né? Ela nasceu em Hannover, na Alemanha, um período curto em que seus pais, enfim, né, se mudaram para essa cidade, ficaram alguns anos só lá, e ela faleceu em 4 de dezembro de 1975 em Nova York. Tanto por parte materna quanto paterna, as duas famílias são famílias tradicionais de Königsberg, que fazia parte da Prússia Oriental. Depois da Segunda Guerra se tornou território russo e hoje tem o nome de Kaliningrado. É a cidade também de Immanuel Kant, e a gente vai entender a importância desse autor, desse filósofo do século XVIII para ela. As duas famílias, elas eram reformistas, tá? O Jacob Kohn, o avô materno da Arendt, o pai dele saiu, né, da Rússia, se estabeleceu em Königsberg e fez um negócio de importação de chá. O Jacob, seu filho, fez prosperar esse negócio e a empresa se tornou a maior empresa da cidade, isso por parte de mãe. O seu avô paterno, mas o Jacob Kohn, o seu avô materno, ele faleceu no ano do nascimento da Arendt. Tá?
O Max Arendt, ele foi presidente da comunidade judaica liberal e foi vereador da cidade de Königsberg. E foi muito importante na formação da Arendt pelo seguinte: o pai, eu mencionei que as duas famílias são paterna e materna de Königsberg. Os pais, a Marta e o Paul, estão as duas fotos deles aqui embaixo. Os dois pais, eles foram para Hannover. O pai era engenheiro, então ele trabalhava, eles se estabeleceram ali por alguns anos, mas quando a Arendt era bem pequena ainda, o seu pai ficou muito doente. Então, ele não conseguia mais trabalhar, então eles voltaram para Königsberg. Então, a Arendt, ela foi criada, ela cresceu em Königsberg. Né? Ela teve uma forma... Os pais, eles não eram religiosos, e os dois, eles eram, tanto o pai quanto a mãe, eles eram mais educados, eles eram mais, enfim, mais voltados para o mundo. A Marta, ela estudou em Paris, estudou arte e música em Paris. O Arendt, ele era um estudioso, era engenheiro, mas era estudioso, autodidata, de uma biblioteca ótima, da qual a Arendt se aproveitou, né, para sua formação desde muito novinha. E eles eram socialistas. E tem uma imagem, um fato muito interessante, que a Arendt, ainda menina, de 9 anos, a mãe a levou para ouvir a Rosa Luxemburgo. Não havia essa formação, não teve formação religiosa, não se falava disso. A Arendt tem uma entrevista famosa que ela concedeu para a TV alemã, que vocês podem, eu recomendo vivamente que vocês assistam, uma entrevista que está no YouTube, é fácil de encontrar, para a TV, em 64, para a TV alemã, e lá ela diz que não se tratava, não se falava de judaísmo em casa, ela não sabia, ela não tinha consciência. Ela começou a perceber quando ela ouvia alguns comentários fora de casa, alguns maldosos, né, que criança às vezes é maldosa, e aí ela perguntava em casa, tá, mas os pais não davam muita importância para isso. Mas sempre defendia o seguinte, assim, importância de fazer com que ela deveria enfrentar as crianças. Você responde, você não dá bola e acabou. Se fosse algum ataque, algum problema com professores, aí a Arendt conta nessa entrevista, que eu acho sensacional, a instrução era a seguinte: se você ouvir algum comentário de professor, algum comentário de adulto na escola, algum comentário antissemita, você vai se levantar, você vai pegar suas coisas e sair da escola e chegar e voltar para casa. E ponto final, e o resto eu faço. E aí ela conta, a mãe dela escrevia cartas para a escola reclamando, e ela achava ótimo que ela ficava sem ir para a escola num dia livre, né? Ela adorava. A instrução, mas ela teve instrução religiosa, né? Ela ia à sinagoga com os avós, né? Teve na escola aulas com um importante rabino, filho também de um rabino que tem uma contribuição importante. Esse é o Hermann Vogelstein. Ela gostava muito de conversar com esse rabino. Tem as anotações, aliás, era da época, e é muito curioso também, vocês também podem consultar, porque todo o material, todos os documentos da área estão disponíveis na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, também é fácil procurar. É um sistema um tanto quanto chatinho, mas vocês encontram, enfim, toda a documentação, está tudo disponível. E a mãe da Arendt, a Marta, ela fez um registro desde pequenininha do desenvolvimento da Arendt, que era uma coisa nova na época. Então, ela fez todo um histórico do seu desenvolvimento, do que ela gostava, como é que ela, principalmente quando ela reagia à doença do pai, né? Porque o pai piorou, ela era pequena ainda, e o pai faleceu no mesmo ano do avô paterno, em 1913. Então, a Arendt tinha 7 anos, né? E ela sempre ficou muito preocupada em como a Arendt respondia, né, aquelas perdas. Bom, toda a criança, ela dizia, no caso do avô, ela virou para a mãe e falou assim, não precisa, mamãe, não vamos gastar tempo pensando em coisas tristes, não se deve fazer isso. E as anotações da mãe
também, né, nas anotações, tem um comentário de que ela já muito pequena, 4 anos, a mãe faz a seguinte anotação, que ela, pelo visto, não tinha talentos artísticos, mas parecia ter talentos intelectuais. Ela falava muito bem, ela escrevia e lia com 5 anos. Né? Enfim, são essas observações. Ela teve, depois na Primeira Guerra Mundial, também foi um momento muito difícil, porque elas tiveram que sair de Königsberg, né? Elas voltaram depois, todo esse movimento, essa preocupação, a tensão toda do conflito. Depois a Arendt teve várias doenças na sequência, tudo lá, tem as anotações ali. Então, além da formação judaica, as conversas com esse rabino, que ela adorava, e ela provocava ele, ela dizia para a mãe que ia casar com esse rabino, que ia se casar com ele. E a mãe registrou. E ele gostava muito também, conversava com ele. Uma outra característica importante que eu esqueci, do avô paterno, Max Arendt, ele era, né, da presidente da comunidade judaica liberal, mas ele era um tanto crítico em relação ao movimento sionista. E ele teve uma discussão razoável, assim, forte, com um jovem rapaz do movimento sionista chamado Kurt Blumenfeld. Mas, apesar de não concordarem, de terem brigas, assim, discussões acaloradas, depois eles se tornaram amigos. Kurt Blumenfeld frequentou a casa, inclusive se hospedou na casa dos Arendt, e brincava com a neta do Max Arendt, né, no chão. E isso é bonito, porque a Arendt vai ser uma grande amiga do Blumenfeld, vai se desentender com ele também, mas, enfim, ele foi muito importante para a formação dela, como a gente já vai ver. Então, a instrução religiosa, a Arendt teve na escola com o rabino Rubinstein, e também teve a formação cristã, que era obrigatória na escola na época. Tá? Então, aqui uma imagem dela com a mãe, as trancinhas. Então, ele fazia, né, esse registro cuidadoso do desenvolvimento da filha, e é muito evidente, a Arendt fala disso, a casa como uma proteção. Então, como eu já disse, se as crianças falavam alguma coisa mais agressiva, ela devia aprender a se defender, e os adultos, se cometessem, falassem alguma coisa, ela deveria, né, contar em casa. Então, a casa, isso é importante porque há um texto, a Arendt escreveu um texto só sobre educação, mas aparece nesse texto essa ideia de que as crianças, elas têm que ser protegidas. Elas não devem ser expostas, elas não devem, por exemplo, ela faz um comentário dos filhos de celebridades. Né? Então, as crianças têm que ser protegidas, e ela viveu isso. Né? A família dela a protegia, e essa frase que ela vai repetir em vários momentos, e alguns dos comentadores estudiosos da sua obra vão repetir, que ela dizia o seguinte, tinha muito clara essa ideia: se ela era atacada por ser judia, ela precisava se defender como uma judia. Aos 14 anos, ela começou a ler, né, pegar os livros da biblioteca do pai, e aos 14 anos ela já se decidiu, né, já ia estudar filosofia, porque não tinha outra possibilidade, era filosofia, porque ela leu Kant com 14 anos. Então, a pergunta é, por que você escolheu filosofia? Então, porque eu li Kant. Ela leu Kant e Jaspers e Kierkegaard. Ela se saía muito bem eu falei que ela teve doenças sucessivas, né? E difteria. E ela, mesmo assim, ela não tinha problemas na escola. Ela sempre ia bem, se recuperava e tal. Mas o curioso é que, apesar desse estímulo, ela diz o seguinte nessa entrevista que eu mencionei: não se falava de nota em casa, porque isso era tido, aproveitamento, porque isso era tido como menor. Né? O importante era o tema, era o estudo, né? a dedicação, não a nota necessariamente, né? Que eu acho interessante. E ainda bem jovenzinha também, ela formou um grupo de tradução do grego, com 15 anos. Né? O contexto
dessa vivência dos pais, e, portanto, o modo como os pais não falavam, mas a defendiam de um antissemitismo, né? Tem a ver com o reformismo do Falkenstein, que era amigo da família, com quem conversava, enfim, alguém muito próximo, né? Então, era muito clara na época a ideia de que dúvidas e conflitos religiosos pessoais não estavam no centro de um sentido de identidade judaica. Então, se perguntava o que significava a emancipação, né, dos judeus. A pergunta era, em que você acredita? E tanto a resposta da Arendt quanto do Blumenfeld era, independentemente de em que você acredita ou não, você nasceu judeu. Era um posicionamento, certo? Por que isso é importante? Porque não há na obra da Arendt nenhum estudo sério sobre o judaísmo, sobre a religião. Até é curioso, há um livro, né, que já saiu em português há pouco tempo, Escritos Judaicos, The Jewish Writings. Não procurem textos sobre religião nesse livro, porque é só sobre política. Tá? Então, e isso tem a ver com quem é a pensadora Hannah Arendt. Né? Enfim, então vamos lá. Arendt, ela estudou enfim, essa rebeldia dela, é importante. Ela passou por um episódio muito grave, né? Um professor da escola, isso é ensino médio, né? Correspondente ao ensino médio. Um professor a tratou mal, não se sabe exatamente o que ele falou, e ela ficou tão brava, ela era rebelde. Ela organizou os alunos para uma contestação, uma reclamação, para tirar o professor da escola, e ela foi expulsa da escola. A Arendt foi expulsa da escola, gente. Imagina falar isso dando aula para jovem. Ela foi expulsa da escola. E não houve, a família acolheu, enfim, deve ter sido algum comentário, não se sabe exatamente como eu disse, mas deve ter sido alguma coisa, né, realmente grave. A família a defendeu, a acolheu e contratou um professor que era, enfim, um estudioso, alguém, um intelectual ali que se respeitava muito, professor muito respeitado, porque só um professor assim podia rivalizar e conversar com ela e prepará-la para as provas, para o Abitur, né? A prova de acesso à universidade. Antes disso, a mãe a enviou a Berlim, ela fez alguns cursos em Berlim, ela escolheu livremente os cursos, certo? E que cursos ela fez? Ela estudou grego, ela estudou latim e teologia cristã. Tá? Teologia cristã com Romano Guardini, que foi um grande teólogo na época. Muito bem. Nesse final dos anos, vocês sabem, ela estudou em Marburg, onde ela conheceu o Martin Heidegger. Eles tiveram um caso amoroso. Enfim, ela depois foi para Freiburg, chegou a ser aluna do Husserl, e depois foi para Heidelberg e terminou a sua formação, fez o seu doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho com Karl Jaspers. Certo? Em 29, num baile de fantasias e tal, ela foi de odalisca, ela conheceu o primeiro marido dela. Eles se casaram alguns meses depois, o Gunther Stern. Em 1930, ela começou a colaborar, começou a trabalhar como jornalista, digamos assim, né? Não textos necessariamente acadêmicos, mas ela começou a publicar, eles começaram a estudar juntos, e ele tentando uma vaga nas universidades, um esforço conjunto ali para estruturar a vida, com muita dificuldade. Outra coisa importante, desculpa que eu esqueci, durante a universidade, a Arendt teve ajuda de um tio, né? Ela contou com bolsas, teve ajuda financeira de um tio que foi vítima, que morreu, né? Enfim. Em 1930, ela inicia a redação de uma obra muito importante para entender o seu pensamento e como ela lidou com a questão judaica, que é Rael Feinheim,
a vida de uma judia alemã na época do Bia, né, a ascensão do nacionalsocialismo. Ela já sabia, ela dizia o seguinte, era impossível não perceber. Mesmo ela, que encaminhou os estudos para teologia, certo? Ela havia feito o doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, ela não se interessava por política, ela não se interessava por história, só que ela percebeu que o movimento antissemita estava crescendo. Ela percebeu isso, e o mais assustador para ela não eram os inimigos, não eram os antissemitas, eram os próprios colegas, os próprios intelectuais que foram coniventes de uma maneira assustadoramente fácil. E isso foi um golpe para ela, foi muito assustador, tanto que ela também na entrevista, nas biografias, né, ela tinha decidido não se envolver mais com os intelectuais, porque ela imaginava que, né, uma decepção muito grande, porque o argumento dela, a explicação a qual ela chegou é que, como os intelectuais gostam de inventar ideias, eles facilmente caem em armadilhas. E há uma coletânea de textos, Compreender, não essa que saiu há pouco tempo, Pensar Sem Corrimão, outra coletânea, em que ela tem um texto sobre o Heidegger, um texto extremamente irônico e agressivo, em que ela fala, né, que ele construiu a armadilha e ficou preso nela. Então, essa ideia, né, de criar mundos também, enfim, conceituais e se ver preso nesse tipo de mundo conceitual. Então, para Arendt, a ascensão do Hitler, ali, né, fim da República de Weimar, começo da ascensão do nacionalsocialismo. Aliás, não sei se vocês conhecem, me permitam uma indicação aqui. Tem uma série na Netflix chamada, não sei se vocês conhecem, Babylon Berlim. É uma série que mostra como era a Berlim antes da ascensão do nacionalsocialismo, tá? Ali, final dos anos 20. Então, mostra como até, enfim, as tensões políticas, é bem interessante e tem um visual também muito bem cuidado, tá? Então, aliás, a imagem do fundo dessa tela é Berlim, em 1930. Nesse meio tempo, quer dizer, quando ela percebe, e ela, de novo, a disposição intelectual dela não era para isso. Só que ela começou a perceber que o antissemitismo estava crescendo muito e era assustadora a conivência dos seus colegas, e ela se viu impelida a fazer alguma coisa. Então, ela dizia, eu não podia mais ficar parada, eu tinha que fazer alguma coisa. E nesse processo, a pessoa importantíssima, que ela já conhecia da família, como eu mencionei, ela já conhecia o Kurt Blumenfeld, que se tornou presidente da organização sionista, né? E foi ele que abriu os olhos dela. Ela deve a ele essa consciência, né, do que estava acontecendo, de que era necessário fazer alguma coisa. E daí a aproximação dela da organização sionista. A Arendt nunca foi sionista, ela nunca foi membro efetivo da organização, mas ela sempre colaborou, sempre foi uma crítica muito dura também do movimento, né? Mesmo antes do Eichmann, antes daquela situação toda. Então, ela claramente percebia que era preciso agir. Como ela não era do grupo, né, andava com os sionistas, o Kurt Blumenfeld precisava de alguém fora, que não levantasse suspeitas, para fazer um trabalho de pesquisa, um levantamento de declarações antissemitas em associações profissionais. Então, ou seja, aquilo que não aparecia, que o mundo não via, mas uma propaganda de grupos, né, associações, organizações de profissionais liberais que tinham discurso e divulgavam declarações antissemitas. Então, ela fez essa pesquisa e, por causa disso, ela foi presa. Então, em 1933, ela foi presa e
enfim, ela fez amizade com o policial que aprendeu, que não entendia, ele era enfim, da polícia criminal, ele não entendia o que aquela moça estava fazendo ali presa. Os sionistas enviaram um advogado para ela, né? Ela falou para ele ir embora, porque ela ficaria mais comprometida ainda. Então, ela conseguiu, ela ficou presa uns 8 dias, saiu, assim que ela saiu com a mãe, ela saiu da Alemanha pela fronteira verde, que se chamava, né, que muitos perseguidos políticos usavam essa fronteira, chegou em Praga, foi até Genebra, poderia ter permanecido em Genebra, mas ela foi para Paris. Por quê? Porque Paris era o destino da maioria dos exilados sionistas. Tá? Aqui o Kurt Blumenfeld, não temos em português ainda essas cartas, né? Mas há vários volumes de correspondências da Arendt, recomendo vivamente, é um tesouro, né? com o segundo marido, o Heinrich Blücher, com a sua amiga Mary McCarthy, com o Hermann Bloch, com o Gershom Scholem, Kurt Blumenfeld, enfim, e com o Karl Jaspers, que também uma beleza. Bom, então, em 1930, como eu disse, ela começa só um pouquinho de tirar isso aqui. Ela começa a redação dessa biografia. Então, é preciso entender, como eu disse, a Rael ela viveu ali no final do século XVIII, começo do XIX, e esse período ele é muito importante, entre 1812 e 1823, porque é aqui que nós temos um movimento de, enfim, o modo social como o antissemitismo se instala na sociedade alemã. É muito importante entender isso. De certo modo, a Arendt se vê na Rael, então também é um paralelo importante, e, no finalzinho, a gente vai ver um ponto fundamental do seu pensamento político. Né? Então, nesse período, começo do século XIX, a burguesia cosmopolita ela era atacada pelos aristocratas, essa burguesia cosmopolita ela direcionou esses ataques aos judeus, e fez tudo para reavivar o ódio aos judeus, colocando essa ideia de que né, a burguesia exploradora, a burguesia que, por sua ganância, desintegrava e destruía aquela né, a nação alemã. Então, a burguesia faz isso, ela joga a culpa nos judeus. Né? E aí começa uma discussão, como eu disse, importante para a Arendt, da diferença entre assimilação e emancipação. Anteriormente, quando começa essa onda de antissemitismo dos anos 30, do nacional-social, da ascensão do nacional-socialismo do Hitler, essa ideia de assimilação ela vai mudar, ela vai acabar aqui, né? Ela vai se transformar. Então, diz Arendt, o modo que ela entendeu a Rael significa também um raciocínio do tempo da Rael e para ela, para a Arendt, dessa diferença. Que o preço da assimilação social, quer dizer, digamos, uma diluição de uma identidade do povo judeu no país em que se estava, né, significava a perda da emancipação política. Só que o preço dessa emancipação política significava não querer ou abrir mão da assimilação social. Então, se instala aqui, para a Arendt entender, né, as raízes, de onde vinha aquele ódio tão grande, a nova onda, né, do antissemitismo, cujo caso, aí no final do século XIX, emblemático, é o caso do Dreyfus, ao qual ela se dedica em Origens do Totalitarismo. Esse processo, essa ideia, essa diferença, ela já não se sustentava, não podia existir mais. Né? Por quê? Porque Rael, a vida dela, dessa mulher, ela
o tempo todo, por conta dessa perseguição, por conta do antissemitismo, ela tentou, de todas as maneiras, escapar do seu judaísmo, ela se converteu ao cristianismo, né? Só que, ao longo da vida, ela foi se arrependendo dessa conversão, foi se arrependendo dessa assimilação, e ela entendeu que ela não deveria, por nenhuma razão, desejar ter perdido a sua condição de judia. Então, esse sofrimento, esse arrependimento e a perseguição que ela percebeu, né, que ela viveu, serviu de referência para a Arendt entender o significado de ser judia na Europa, naquele contexto, naquela retomada, né, um século depois, de uma onda de intolerância, de ressentimento jogada, como ela diz, né, no corpo do povo judeu. Então, a Arendt vai tomar, a partir daqui, como uma bandeira, a defesa da emancipação e o ataque contundente à assimilação. Aqui, como eu disse, a Arendt vai, em 1933, né, ela foge de Berlim, vai para Paris. Essa foto é de junho de 1941, em Paris. A Arendt fica até os anos 40, ela trabalha, quando ela chega, já um problema sério econômico na própria França, e a Arendt vai trabalhar numa instituição judaica, a LIA, da juventude, que prepara jovens de 13 a 17 anos para irem para a Palestina, né? Trabalho de educação e trabalho técnico, uma formação técnica para eles poderem ficar bem lá na Palestina. Ela faz esse trabalho, mas em 1940, todos os cidadãos alemães eles são convocados e a Arendt vai parar no campo de Gurs. Há uma certa confusão em 41, ela se aproveita dessa confusão por conta, né, da ocupação alemã, na França mesmo, e aí ela consegue escapar, empreende uma fuga da França para a Espanha, da Espanha para Portugal. Em Portugal, chega a Lisboa, e claro, ela teve muita sorte, né, os seus biógrafos sempre enfatizam isso, porque ela fugiu da polícia, ela precisava de documentos, todos correndo, era muito difícil conseguir documentação, precisava de documentação para sair dos países e entrar, né, sair de um país e entrar no outro. Ela esperou ainda em Lisboa 3 meses, aliás, há pouco tempo, a Prefeitura de Lisboa inaugurou uma placa no lugar em que ela ficou com o marido, guardando, né, 3 meses, até que finalmente ela conseguiu os papéis para entrar nos Estados Unidos e chegou em maio de 41 em Nova York, onde ela se estabeleceu e passou o resto da vida. Aqui em Nova York, Times Square, 1941. Arendt foi, enfim, ela chegou com poucos dólares no bolso, não sabia falar inglês direito, né? Passou por dificuldades, ela foi acolhida pela comunidade, ela foi, logo no começo, aliás, para vários intelectuais, né, judeus, eles puderam dar cursos em algumas escolas, ali, algumas universidades, e ela foi convidada pelo Salo Barron, aliás, graças a ele, esse grande historiador, né, extraordinário, intelectual, o Salo Barron foi amigo da Arendt, mesmo depois de toda a controvérsia sobre o Eichmann, ele manteve a amizade. Foi com o Barron e com a esposa que a Arendt teve um ataque, quando ela faleceu, ela estava jantando com eles, né, com o Salo Barron, com a esposa. Então, foi uma amizade de muitos anos, e o Barron foi o primeiro a encorajar, o primeiro texto nos Estados Unidos, um texto assim de mais fôlego, sobre a história judaica. E o caso Dreyfus em especial. Né? Lá, a Arendt, ela foi convidada pelo Sr. Barron, que era o presidente de uma dessa, 2 associações, na verdade, mas essa, Jewish Cultural Reconstruction, fez um trabalho absolutamente excepcional, um trabalho longo, né? Terminada a guerra,
de recuperação de objetos, documentos, documentos de regiões da Europa, né, de vilarejos, de nascimentos e casamentos, objetos religiosos, obviamente, das famílias, quadros, enfim, um número enorme de documentos. A Arendt trabalhou, ela foi diretora executiva, foi diretora de pesquisa, ela trabalhou com muito afinco durante muito tempo, inclusive trabalhando junto com o Gershom Scholem, né? Eles trabalharam juntos 2 anos nessa empreitada difícil. Foi por isso que ela voltou para a Europa, inclusive, né, para fazer o levantamento, porque não era só fazer o levantamento dos objetos, procurar as famílias, saber onde elas estavam, né, quem que podia identificar essas obras, e a ideia também da identificação, saber se aquela obra, enfim, todo esse trabalho, ela cuidou de tudo isso, né? E a lista desses objetos recuperados, desses documentos, foi publicado também, né? E outra coisa, os manuscritos da biografia da Rael estão no Leo Baeck Institute, em Nova York. Tá? Estão lá. Ela doou os manuscritos, estão lá. Desse livro especialmente. Muito bem. E a Arendt também começa não só aquele texto especificamente que eu mencionei, né, animada estimulada pelo Barrow, mas a Arendt começou a escrever, especialmente num jornal de língua alemã, Aufbau, começou a escrever textos sobre a guerra, né? Certo? Ela chegou lá em 41, e alguns pontos desses textos, e esses textos que estão nos escritos judaicos, principalmente. Então, quais são os pontos principais? O que a Arendt defendia? Um exército judeu, vocês lembram da frase? Se uma pessoa é atacada como judia, ela precisa responder como judia. Então, ela defendeu até o fim a formação de um exército judeu, né? Ela defendeu também uma federação na Palestina, né? E aí tem a ver com os textos dela de crítica do Estado-nação, mesmo o capítulo imperialismo no Origens do Totalitarismo. Arendt faz todo um levantamento, todo um esclarecimento sobre o problema do modo como o Estado-nação ele é estabelecido e como isso facilitou os movimentos nacionalistas, consequentemente, os totalitarismos. Tá? Ela é uma crítica do Estado-nação, então ela é uma defensora da descentralização do poder, então, portanto, ela vai defender uma federação na Palestina com árabes e judeus, né? E tem vários textos de apelo pela cooperação entre árabes e judeus. Por quê? Quando ela trabalhava na Aliyah da Juventude, ela chegou, como eu disse, ela, né, trabalhou com jovens, ela chegou a fazer uma viagem para a Palestina em 35, e já havia uma tensão entre árabes e judeus naquela região, certo? Então, ela percebia que se tivesse um posicionamento, um militarismo, um chauvinismo por parte do movimento, um desdobramento do movimento sionista, quer dizer, de novo, né, um posicionamento muito nacionalista, isso seria um problema muito sério. Então, nesse meio tempo, aí nos anos 43, ela rompe com os sionistas de vez, né, porque ela achava que a insistência dos sionistas em estabelecer um Estado judeu, na verdade, significava que prevaleceria o pensamento social e não o político. E esse pensamento social ele é perigoso porque ele pode resvalar nessa defesa de uma raça. Então, enfim, ela havia todo desdobramento perigoso, pernicioso dessa ideia. Então, ela temia o chauvinismo, o militarismo, o isolamento internacional de Israel, os efeitos dos refugiados palestinos, a dependência exclusiva dos Estados Unidos, a tensão entre Israel e a comunidade judaica americana liberal. Então, ela temia tudo isso e, de certa forma, uma ou outra coisa a gente sabe que são problemas com os quais, né, são ainda
quentes e temas de 1961. A Arendt fica sabendo da localização, né, do rapto do criminoso Adolf Eichmann, no interior da Argentina. Ele foi levado para Jerusalém, ela soube pelos jornais, e ela se ofereceu à revista New Yorker para acompanhar o julgamento e escrever sobre ele. Então, ela vai para lá. Então, vejam, ela não criticou, ela não achou errado a localização do Eichmann, nem que né, o serviço secreto de Israel tivesse encontrado e nem levado o Eichmann para ser julgado, certo? É bom que se diga, porque... E aí começam as questões. Esse livro, vocês sabem, foi motivo de muita controvérsia, até hoje se fala, né? A controvérsia Eichmann, em língua inglesa, a controvérsia Eichmann. Principalmente por causa de 2 pontos. Um, porque ela é muito dura no modo, não é tanto dado, porque o dado era uma coisa já sabida, tá? Então, o modo como ela falou da participação de algumas lideranças, de negociação, né, que algumas lideranças judaicas fizeram com os nazistas. Claro que não se imaginava o que ia acontecer, lembrando que nos Estados Unidos, eles só tiveram a confirmação do extermínio em 43. E ela diz que aí foi um choque, aí ela sentiu que o chão, né, fugiu dos pés e ela ficaram completamente em choque, mas foi em 43. O que quer dizer? Mas vocês imaginem, tudo pelo que ela passou, tudo que ela viu, o trabalho que ela fez em instituições judaicas na Europa, nos Estados Unidos. Então, para ela foi muito, ela adotou um tom muito revoltado, né? E muito duro, porque ela tem uma frase, quem destaca isso é o Richard Bernstein. Ela tem uma frase nesse livro que é assim: se essas lideranças não tivessem participado, milhões de vidas teriam sido poupadas. E aí isso é exagerado, né? É exagerado. O tom do livro é muito irônico o tempo todo. E isso é uma crítica comum. E aí ela diz o seguinte: bom, mas é característica minha. Quanto a isso, ela nunca se defendeu sobre disso, especialmente, porque é uma característica minha. Né? O meu tom irônico é esse, e não adianta. E outro ponto aí delicado é o conceito de banalidade do mal, que é mal compreendido até hoje. Não é? O maior erro é entender que essa banalidade da banalidade do mal, ela entende como dirigida ao crime cometido, né? Como se o crime fosse banal. Não. Aquilo que levou a cometer o crime que foi banal, né? Então, uma pessoa, portanto, que é o modo como ela enfim, entende o Eichmann, uma pessoa que é incapaz de pensar e de julgar, é incapaz de pensar que o mal absoluto está sendo cometido contra pessoas que não, né? Porque, como ela escreve em Origem do Totalitarismo e também no Eichmann em Jerusalém, o estabelecimento que aí é a característica do ineditismo do totalitarismo, né? Por que o totalitarismo é inédito? Porque é uma sistematização de um assassinato de vítimas inocentes. Não é um adversário, não é um tipo de... Né, como acontece, porque a história ela está recheada de barbaridades, né? Infelizmente, não faltam coisas horríveis e terríveis. Mas, por que o totalitarismo é específico? Por que ele é inédito? Né? Ele é inédito porque, primeiro, e ela menciona isso, o marido da Arendt, o Heinrich Blücher, era especialista em história militar. E aí ele dizia, quando começaram os rumores dos campos de extermínio, ele dizia assim para ela fala na entrevista: olha, não é possível, porque toda guerra faz um esforço para não gastar, para economizar dinheiro, isso é muito...
manter criar campos, construí-los, manter, fazer esse tipo de coisa não tem sentido. Não, entende? Então, ela escreve isso, não tem sentido enquanto na lógica da própria guerra. Portanto, é um processo, e vocês sabem, está lá no Origem do Totalitarismo, é um processo de desumanidade estabelecida como sistema como nunca houve. Né? E o Eichmann, ele era o responsável pelo transporte, né, das pessoas para os campos. Né? Também é importante lembrar, que muitos críticos não se lembram disso, que a Arendt defende num texto muito, enfim, surpreendente, né? De maneira, ela defende de modo muito contundente, ela escreve uma sentença contra o Eichmann, certo? Ela escreve a sentença. Ela diz assim que os juízes não tiveram coragem de escrever uma sentença como se devia, então ela escreve a sentença. E ela é a favor, até muitos comentadores da obra de Arendt não gostam de se lembrar disso. Engraçado, tem um receio, você não gosta de falar isso. É muito difícil ver um comentador da Arendt se lembrando disso. Ela defende a condenação do Eichmann à morte por enforcamento. Porque se ele não aceitou viver com outras pessoas, né, de uma etnia no mundo, por que as outras pessoas vão suportar a existência dele no mundo? Não. Então, ela defende a pena de morte, defende a pena de morte por enforcamento do Eichmann. E aí, então, ali a data, 16 de fevereiro de 63, foi uma série de 5 textos, 5 edições da revista New Yorker. Esses textos depois foram unidos, retrabalhados e lançados no mesmo ano, 1963. Houve toda uma polêmica, toda uma... né, aí são as imagens, o Eichmann ficava numa cabine à prova de bala, com vidro à prova de bala. E, enfim, vocês sabem, houve toda uma polêmica, ela foi criticada, chamada de antissemita, foi chamada de desalmada, de não ter sensibilidade em relação aos judeus, ao seu próprio povo. Isso tem uma história, a qual eu já vou voltar aqui, vou falar agora, que é a carta, que, aliás, é um material, só a ser traduzido, tá? As cartas trocadas entre a Hannah Arendt e o Gershom Scholem. Tem 2 momentos muito tensos nessa troca de cartas, e são cartas extraordinárias, não só pelo embate, porque as críticas do Scholem são muito duras, e aí, quando você lê as críticas do Scholem, você pensa, não, a Arendt não vai conseguir responder. E ela responde também de maneira contundente e firme, e realmente 2 momentos extraordinários. Em 43, quando a Arendt escreve um texto chamado Sionismo Reconsiderado, que está em escritos judaicos, que são críticas ao movimento sionista, o Scholem responde de maneira muito até violenta, a Hannah Arendt responde, e um outro momento dessas cartas que é exatamente por conta da controvérsia. E na sua resposta, o Scholem escreve primeiro, criticando, sendo muito duro, e a Arendt responde, e aqui são alguns trechos dessa resposta. Né? A primeira coisa é a dúvida em relação se a Arendt, e até na entrevista, surpreendentemente em 64, na entrevista que ela concedeu à televisão americana, desculpa, a televisão alemã, que eu já mencionei, em 64, para o Günter Gauss, ele pergunta para ela, mas na sua família, você era, né, como se ela não sustentasse o fato de ser judia. E eu mesma ficaria, sabe, uma pergunta muito respeitosa, assim. E ela entende, porque acho que até conversaram antes, né, uma pergunta da qual não dá para fugir naquele contexto, e aí ela responde que, né, o fato de que eu sou judia é um dos fatos inquestionáveis da minha vida. Né? É um dado, e ela até chega a dizer, é um dado natural. Ela nasceu e em nenhum momento na sua família houve sequer a possibilidade, isso aí não é nem
Não é porque não se falava em casa, lembra que eu mencionei? Porque se queria preservar a criança, certo? De uma coisa que não é dela, não tem nem força, nem preparo, nem nada para responder devidamente, certo? Uma briga de adultos, né? Mas ela, em nenhum momento por causa disso, ela foi questionada a sua origem, né? Foi questionado o fato dela ser judia, nunca, certo? E ela, enfim, também declara, o fato de ela ser judia era algo pelo que ela era grata, porque era algo dado para ela. Eu vou voltar essa frase, porque ela vai nos levar a outra coisa. Só que, nessa mesma carta, que é um trecho muito repetido, muito citado, ela diz o seguinte, que ela não ama o povo judeu, porque ela não ama povo nenhum. Nunca amei uma nação ou coletivo. Eu amo apenas os meus amigos. Por quê? Porque para ela, o amor, lembra que ela estudou amor em Santo Agostinho, certo? O amor para ela é algo que não é do mundo. A política é do mundo. A nação é algo do mundo. O Estado-nação é algo constitutivo do mundo, no mundo. Qualquer coletivo e grupo que tenha uma ideologia ou um conjunto de reivindicações está no mundo. O amor não é do mundo. O amor ele é preservado desse mundo. Ele está além, ele está fora. Ele é, de certo modo, digamos assim, ele é maior. Né? Ele está acima dessas coisas. Não que não tenha importância, mas né, para ela é isso. O amor é para amigos. Amor é algo privado, é algo a ser também preservado, cuidado, protegido. Tá? E aí ela diz o seguinte, esse tipo de amor pelos judeus pareceria suspeito para mim, já que sou eu mesma judia. E aí é engraçado, porque logo depois disso ela fala assim, é um absurdo eu achar que eu devo amar a mim mesma. Uma coisa que hoje soa muito estranho, porque a nossa cultura é tão doida, nosso tempo é tão doido, que nós somos, né, instigados a nos amar, você precisa se amar. Não, você ama o outro. Né? Algo que por si dá para pensar, certo? E ela faz esse comentário aqui, logo em seguida, na carta, porque ela cita a Golda Meir. Ela conta isso para o Scholem. Houve ali um momento, um evento e tal, ela se aproximou, ela foi apresentada, a Golda Meir ficou ali perto dela, e elas começaram a conversar e tal. E lá pelas tantas, a Golda Meir vira para ela e fala assim, não, você sabe que eu não sou religiosa, né? Eu não acredito em Deus, mas eu acredito no povo judeu. Arendt ficou, ela nem respondeu, eu nem respondi porque eu fiquei paralisada. Como é que você substitui Deus por um povo? Deus que não é do mundo, assim como o amor, por algo que é do mundo. Não pode, né? Então ela diz, a magnificência desse povo está em sua crença em Deus. E agora esse povo acredita apenas em si mesmo. O que virá disso? Uma pergunta. E ao longo, né, mas na carta, a injustiça, que é uma frase da qual eu gosto muito, que tem consequências aqui, né, para a obra dela também, a injustiça cometida pelo meu próprio povo, naturalmente, provoca em mim mais do que a injustiça feita por outros. Que essa frase tem a ver com a crítica que ela faz ao movimento sionista e a crítica que ela faz ao Estado de Israel. Mas, vejam, e aí tem outro, por isso que eu coloquei um outro trecho em seguida, que também é importante. Ela diz assim, o final da carta. Um amigo sionista disse que o último capítulo de Eichmann em Jerusalém é pró-Israel, o que é verdade. Né? Então, mesmo que ela tenha, e aí, para o que a gente tem que chamar a atenção também, que não é do nosso tempo não facilita esse tipo de coisa que eu vou dizer agora. Que é o entendimento de gradações, sabe? De nuances. Não é ser totalmente contra uma coisa ou totalmente a favor. Porque isso não é inteligente, nós somos muito mais do que isso, certo? As questões políticas e humanas, elas se dão de um modo fluido, portanto, elas são complexas, mas por definição, né? Então, mesmo que ela, vejam bem, mesmo que ela, no primeiro momento, tenha defendido um
um lugar, né, uma homeland, não, né, uma pátria, uma terra natal, não um Estado-nação, certo? Ela defende uma homeland do povo judeu, mesmo que ela não tenha defendido o Estado-nação, porque era medo do militarismo, do chauvinismo que eu mencionei, porque o nacionalismo, afinal de contas, era o nacionalismo, né? A prova de um nacionalismo já havia acontecido como os totalitarismos, tá? Então, a aflição dela não impediu que ela defendesse o Estado de Israel. Ela não admitia um tipo de crítica destrutiva ou que desqualificasse o Estado de Israel, certo? Isso é muito fino, isso é sofisticado, não é nesse linguajar pseudopolítico com o qual a gente está acostumado no nosso dia a dia. Aqui é mais, né? Aqui é mais, certo? Uma coisa mais séria. E aí, por fim, ela responde para o Scholem, né? Você não esperou meus argumentos ou minha forma de pensar. Em outras palavras, a minha independência. Isso também tem um ponto no sentido de uma pensadora judia, eu já vou destacar. Tá bom. E aí, bom, qual é o posicionamento dela em relação à questão judaica? Lembro aqui, para quem se interessar, há um livro específico, né? Hannah Arendt e a questão judaica, uma obra extraordinária do Richard Bernstein. Richard Bernstein também é autor de um livro que acabou de ser publicado em português, Por que ler Hannah Arendt hoje, em português, né? Então, recomendo vivamente, acabou de sair. Não temos em português a Hannah Arendt e a questão judaica ainda, certo? Então, vamos lá. Quais os desdobramentos, então, disso tudo, desse panorama, desses pontos aí que eu destaquei, da trajetória da Arendt em relação à questão judaica? Primeiro, para a Arendt, a questão judaica é um problema político, não é um problema social. Isso eu já vou explicar melhor num quadro que eu preparei. E ela diz o seguinte, né? Eu me recuso a abandonar a questão judaica como ponto de foco do meu pensamento histórico e político. Então, o que levou a Arendt ao pensamento político foi o fato dela viver uma situação em que ela se viu obrigada, né? Era mais forte que ela, se posicionar contra uma ameaça, certo? E segundo Bernstein, ela compartilha a suspeita de Nietzsche de que destacar a demanda só por igualdade social, que ela distingue de igualdade política, é um ressentimento infeccioso. E isso aqui é perigosíssimo se você pega uma pessoa que desprepara, né? Só tomar cuidado com essa frase, mas eu fiz de questão de colocá-la, porque é complicado mesmo. Não é? Então, não adianta, e aquilo que ficou evidente para ela, estudando a história da Rael, estudando e criticando duramente, tem um texto de escritos judaicos que ela trata exatamente disso, que é o judeu como pária, que é um texto de uma crítica duríssima à assimilação. Então, o judeu que buscava ser protegido numa comunidade pela ascensão social, porque esse era o caminho, esse é o problema, né? Então, pela ascensão social, ele conseguia ser aceito naquela comunidade, isso já carregava um germe, já era um problema, porque ele, por aceitar ser assimilado dessa maneira, ele aceitaria viver numa sociedade antissemita. E isso, portanto, da aceitação é completamente diferente daquilo que a Arendt vai defender, que é buscar o reconhecimento, a emancipação política. E esses dois pontos, que é o que eu quero destacar dessa experiência, né, da vida da Arendt, a gente não precisa dizer que ela é uma pensadora judia. Aliás, quem fala isso é o Roger Berkowitz. Num texto, ele é o diretor de um centro importante de pesquisa em Bard College, né? E ele diz isso, sim, ela é uma pensadora judia e mais.
né? Ela não precisa ser pensadora judia, né? Então, ela tratou desses temas porque, afinal, a vida dela e os elementos que eu já mencionei. Mas tem 2 pontos que da obra dela, que tem uma repercussão nos seus textos ao longo de toda a vida, que são fundamentais, aí a gente termina. Então, primeiro esse quadro aqui. Essa diferença é motivo de muita discussão entre os comentadores, tá? Então, qual é essa diferença entre o social e o político para a Arendt? Porque se você pegar a tradição do pensamento político, fazer essa distinção, essa separação, é uma coisa muito estranha. Muito estranha. Se você pega né, um filósofo político, um teórico político, um cientista político, ele vai achar estranha, para nós também, essa divisão. Um problema social, não é político também? Mas essa separação, na obra de Arendt, que ela defende até o fim, tem a ver com essa concepção do povo judeu, né? Então, primeiro, o social está ligado ao parvenu, né? O novo rico, que busca a assimilação a qualquer preço e, portanto, vive uma hipocrisia em relação à sua própria natureza. A aceitação do antissemitismo, portanto, digamos assim, uma neutralização daquilo que o identifica no Estado-nação, né? E na aceitação de ficar submetido a um poder político para ser aceito. O contrário disso, né? O contrário, o outro caminho, que é o que a Arendt vai defender toda a vida, que é um estatuto devido à política, né? Primeiro, é o reconhecimento do judeu como pária. Ele é independente, ele paga um preço por essa independência, mas ele precisa pagar esse preço, né? Porque ele não aceita ser assimilado. A emancipação está na sua consciência, na sua capacidade de pensar e na sua rebeldia. Consequentemente, defender em uma sociedade a pluralidade, né? Então, a defesa da sua própria identidade significa defender e conviver na pluralidade. E não também numa estrutura de poder que é centralizada e definida por um território, mas por uma pátria, por uma homeland, por uma terra natal, né? Não tão instituída, de acordo com eles, mas compartilhada. E aí também, a gente sabe que tem um caminho longo, né, de defesa da área, que é a estrutura política por federação, ou seja, poder descentralizado. Quando ela vai depois estudar os federalistas, os revolucionários americanos, ela vai se ver contemplada, né, nessa ideia de que uma comunidade, ela se identifica, ela se defende, ela se posiciona, ela é emancipada, se ela tem voz. Isso é possível se você tem uma sociedade plural, com meios pelos quais esses grupos se mostram, aparecem politicamente, agem politicamente. Isso só é possível dividindo o poder. E aí é por isso que os conselhos têm uma relevância considerável no pensamento dela. Tá? E a outra característica é o amor mundi. Lembra que eu mencionei a frase, né, que ela usa na carta do Scholem? Há algo como uma gratidão básica por tudo que é como é, porque é o que nos foi dado. A Arendt era muito crítica da vitimização. Ela sempre evitou, né, falar, falta sensibilidade, mas ela sempre pensou que era preciso olhar para os crimes claro, com óbvio a sensibilidade e a dor, mas com objetividade para compreender, para não deixar que se repetisse, né? E, claro, junto com isso, também uma consciência de que todos os povos têm responsabilidade. Todos eles, né? Como eu falei, isso se desdobra, né, na defesa da descentralização do poder, defesa do pensamento independente original, do qual ela mesma foi o exemplo, né? E essa prontidão que ela fala na entrevista, que é muito importante, ich muss verstehen, né?
eu preciso, Müssen, em alemão, tem esse sentido de obrigatoriedade, né? Obrigatório entender. Né? Portanto, o amor mundi significa o agradecimento. Porque a Arendt em cartas escreve, né, que apesar de tudo pelo que ela passaram, tudo que ela escreveu, tudo que ela, enfim, né, tudo que aconteceu na era da catástrofe, ela estava viva e ela precisa agradecer o que ela era, né, aquilo que efetivamente ela era. Essa palavra hoje também é uma palavra complicada, hein? Essa palavra gratidão, mas a gente mantém aqui no seu sentido, né, do amor mundi. E aqui eu encerro com o final do livro que eu mencionei, né, do Bernstein, que é o seguinte, novamente com uma tela aqui do artista israelense que eu mencionei. Em seu amor pelo mundo, em sua gratidão por tudo que é, como é, em sua paixão judaica meio religiosa pela justiça e pela liberdade pública tangível, no orgulho pelas conquistas de seu povo, assim como na crítica apaixonada às suas falhas, na sua esperança e desapontamento de que os judeus podem ser um exemplo e trazer alguma iluminação para outros povos nesses tempos sombrios, por manter viva a tradição de pensamento independente e do pária judeu consciente, Hannah Arendt foi verdadeiramente uma filha de nosso povo. É uma frase do Bernstein. Com isso encerro. Muito obrigada. O que vocês quiserem perguntar. Que coisa linda! Coisas, né? Que coisa linda! Eu não me contenho. Obrigada, dona Adriana. Muito, muito, muito obrigada. Veja no chat depois a chuva de aula excelente, de aula maravilhosa, de aula incrível, linda aula, de corações, de arrasou, emocionante. Eu também acho, eu também acho. Então, antes de eu falar tudo, vou dar o spoiler para vocês em primeira mão, anotem aí. Pega a agenda Moranguinho, que é o seguinte, eu não divulguei isso ainda, só eu e a Adriana estamos sabendo, hein? Peraí, deixa eu pegar a agenda do Labô, gente. Agora fiquei emocionada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dia 10 e 12 de novembro, às 17 horas, 10 e 12 de novembro, já estão todos convidados. O Mal e a Banalidade do Mal, com Adriana Novaes. Não é para me mandar e-mail para o Labo ainda, pelo amor de Deus, gente. A gente vai anunciar, vocês mandam. Mas pode até mandar, que eu já organizo. Mas vai ser um curso imperdível, como diz o Sérgio, realmente. Imperdível. Eu coloquei o link, gente, eu só pisquei, tem 30 comentários aqui, muito necessária a aula, curso imperdível, fantástico, aula incrível, quero mais, sempre queremos mais. Obrigada, sua fala mostra seu amor. Eu acho que o que a gente faz aqui, né, gente, cada pensador, com cada professor, a gente estabeleceu isso, né? Não adianta eu falar de Hannah Arendt, porque eu não vou ter a mesma sabedoria, o mesmo conhecimento e o mesmo amor que a Adriana tem. Enfim, e assim vocês entendem. Eu coloquei aqui no link, se vocês subirem um pouquinho, primeiro, o link da sala Hannah Arendt no Oflates. A sala Hannah Arendt tem todos os materiais que a Adriana e o grupo dela organizam e traduziram e tudo mais sobre Hannah Arendt. O link está lá. Ou se não, entra no oflates.com e vocês vão ver a sala Hannah Arendt. Segunda coisa, o Roger Berkowitz, professor, coordenador da Hannah Arendt Institute, você não lembra se era esse nome, fez um lecture para a gente maravilhoso. E eu também coloquei o link aqui, também está no Oflates, ele fez uma fala linda, incrível, tem tradução de texto da Adriana e tudo mais. Temos muitas reflexões e muitas perguntas, não vamos ter tempo de responder tudo, mas por isso temos o curso em novembro. Oi, olha eu já fazendo o link e a propaganda. Dri, Mutatis mutandis, a análise comparativa na questão judaica sintetizada no quadro social, política, pode ser aplicada, por exemplo, à questão de indígenas no Brasil? Preconceito, uma expressão por assimilação,
versus multiculturalismo e democracia de identidades étnicas? Olha, eu, eu acho que sim. Eu também acho. Não é uma questão simples, como eu falei, e é muito delicada, porque se você não, ainda mais no país como o Brasil, e aí a gente tem outra, né? Nós temos infelizmente, nossas próprias mazelas, né? Temos enfim, muitas faltas, muita desigualdade. Nós temos temos características muito específicas, no nosso caso muito específico. Então, quando se fala de alguma crítica ao social, as questões sociais, é perigoso, porque, como eu falei, ainda mais do nosso clima, né? O clima em que vivemos. Mas eu acho, sim, que você dá compensação social por algo... E por que é mais difícil isso também? Porque essa atuação política, ela está muito... há um nevoeiro sobre ela, né? É muito difícil a gente enxergar isso, né? Nós estamos num estado de coisas em que imaginar... tem até o que é o correspondente ao reitor do Bard College, que foi aluno, conheceu a área, se bem que ele foi para a área de música, mas ele tem uma carta da área, assim, elogiando, que é um aluno brilhante, não sei o quê, que é o Leon Botstein, que é o reitor do Bard College. Ele é crítico da área, né? Ele faz ali as suas críticas mencionando isso, que tem ali uns pontos cegos e tal, e que isso ela não considerou que nós vivemos num mundo em que essas desigualdades quase tornam, né, no nosso processo industrial, nosso tipo de capitalismo, que ela não viu, ela morreu em 75, certo? Um tipo de capitalismo, um tipo de exploração que ela não viu. Então, talvez, e é um comentário que se faz muito, quando ela defende a política, será que é uma quimera? Será que é uma coisa que a gente não consegue mais, essa representação? Eu particularmente digo o seguinte, bom, se não for isso, se a gente não encontrar algum meio dessa representação, dessa participação, porque a crise atual da democracia é exatamente isso, é uma falta enfim, de consciência, uma falta de lugar, digamos, para o pensamento político, para, né, ideias diferentes. Só que como é que a gente vai fazer isso em países enormes? Como é que a gente vai fazer isso com massas e massas de pessoas? Então, são desafios meio paralisantes. Assim. A gente está num momento de suspensão, né? Então, falar da política sem lidar, ainda mais no país como o Brasil, sem falar, ou deixar de... ou explicar essa... né? Que o mais importante é a política, é bem difícil. Mas eu acho que é pertinente. Uhum. Antes de eu passar para a próxima questão, gente, só antes de esquecer, a próxima aula é no dia 19, semana que vem é dia 12, é feriado, então nós marcamos, nós já sabíamos disso, então a próxima aula que encerra essa etapa dos pensadores com Maria José Caldeira do Amaral, que está aqui presente, vai ser no dia 19, falando de Etty Hillesum. Aguardem, para quem não conhece, aguardem. Bom, enfim, o Sidney pergunta, Adri, se você tem alguma informação sobre contatos ou diálogos entre Hannah Arendt e Marcuse. Ai, o Marcuse... Eu não sei, precisava, não me lembro, não foi muito, preciso ver, preciso pesquisar. Se em Paris, talvez, que tenham se encontrado em Paris, mas, não sei se, mas o Marcuse foi para Paris, não sei. O que eu sei é que, assim, o Marcuse, vocês sabem, é um autor importante do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, também conhecido como Escola de Frankfurt, fundador no Horkheim,
A Arendt tem uma rusga, digamos assim, com um Adorno muito séria, né? Porque o Adorno, ela tem até um episódio do Adorno, também isso, dele ter feito algum tipo de contato com os nazistas, querer algum tipo de... E ela sempre cismou com o fato dele usar o nome da mãe, né? Ele usa Adorno da mãe, não usa o Wiesengrund do pai. E ele também não aceitou, é uma história, né? Ele não aceitou a tese de doutorado do marido, porque quando o primeiro marido dela pleiteou uma cadeira na Universidade de Berlim. Ele protelou a publicação dos textos do Walter Benjamin. Esse que é feio mesmo, viu? Vou dizer, adianto que é feio. Está ali, é contado claramente nas cartas com Gershom Scholem. Porque o Gershom Scholem, vocês sabem, amigo do Walter Benjamin, e foi uma coisa assim inacreditável, e seguraram os textos do Benjamin. Então ela não gostava ela assim, né, sempre teve com a dor. O Marcuse não tenho certeza. Desculpa, eu preciso... A Cláudia perguntou dela e do Hans Jonas, se tem alguma coisa. O Hans Jonas, eles foram colegas em Marburg, os dois foram alunos do Heidegger. E o Jonas também foi professor da New School. No período do controvérsia Eichmann, eles brigaram feio, eles ficaram 2 anos sem conversar, né? Mas ainda bem reataram a amizade. Ele, inclusive, fez um dos discursos mais bonitos na cerimônia. Quando a Arendt faleceu, ele fez um discurso muito bonito e eles reataram a amizade. E ele aparece no filme. Tem o filme, né, gente, sobre esse episódio todo. Hannah Arendt, 2012, da diretora alemã Margarete von Trotta. Recomendo vivamente, é ótimo. Muito bom. Falando em recomendar, você colocou aqui, você falou de vários livros, óbvio. A gente falou, eu já coloquei o link do livro que acabou de sair do Richard Bernstein, porque ler Hannah Arendt hoje. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma das melhores coisas que eu li sobre Hannah Arendt, foi esse livro do Richard Bernstein. É maravilhoso e é ideal. Aqui, ó, esse. Saiu em português agora, literalmente, tipo, hoje, ontem. E sei lá, eu que também não sou uma grande estudiosa de Hannah Arendt, eu aprendi demais nesse livro. Eu acho que ele é para vários níveis de entendimentos de Hannah Arendt. Dri, falando em recomendação, nos últimos meses a gente teve uma onda de livros em português sobre Hannah Arendt, biografias e tudo mais. Além desse do Richard Bernstein, tem outro, tem o da Samantha Hill, que também vai sair em português, não vai? É a Juliana que está traduzindo? Acho que sim. Ju, é você que está traduzindo, minha filha? A Juliana, é assim que a gente fala aqui no Labo, gente. Juliana de Albuquerque. Ju, fala se é você que está traduzindo o livro da Samantha. Conta, Ju. Conta, amor. Conta, ela, tá aqui, ela já deu um joinha, que é ela. Juliana então é isso mesmo. Isso. Coordenadora do grupo de judaísmo está traduzindo. É tudo nós com nós, é isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta. Mas qual biografia que você recomenda? Fala. A biografia? Você recomenda? Só, acho que o título do filme é Hannah Arendt. Tá? O título do filme é Hannah Arendt. O nome do livro eu já coloquei o link aqui em cima em português. É Porque Ler Hannah Arendt hoje. Então, saiu uma biografia de uma estudiosa sueca há pouco tempo, né? Saiu também essa biografia que a Juliana está traduzindo, vai ser logo em português. A Samantha Hill, ela trabalhou em Bard College, né? Foi colega lá do Roger Berkowitz. Mas, assim, a biografia que é considerada... Só que ela está esgotadíssima. Seria tão bom citar isso de novo. Que é essa aqui. É Por Amor ao Mundo. Hannah Arendt, Por Amor ao Mundo, da Elizabeth Young Bruegel. Eu acho que tem em inglês, né, Dri? Tem em inglês. Eu tenho aqui também. Que é essa.
Eu olhei para trás para ver se eu acho aqui, mas eu não... Essa aqui. Sim. Tá? Da Elizabeth Young Bruegel. Perfeito. Que também escreveu a biografia da Ana Freud, psicanalista, já falecida, foi aluna da Arendt. Maravilhoso. A Juliana está falando que a Adriana também participou de um episódio do podcast Afinidades Eletivas. Está aqui. A Juliana já colocou o link para o episódio do Spotify, maravilhoso. E eu vou encerrar, Adri, com uma que é para recomendar, né, gente? Tudo da Adriana, agora a gente vai ficar lendo Ana Arendt, vendo a Adriana eternamente. É isso que a gente quer depois dessa aula de hoje. Falem a verdade para mim. Eu queria pegar uma das últimas falas que você fez, Dri, para a gente encerrar, da dificuldade do entendimento de gradações e nuances que a gente tem hoje. Principalmente aqui, e eu vejo isso muito, né, no nosso país e tal. Quer dizer, você não é totalmente a favor e você não é totalmente contra. Por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque isso demanda uma atenção, isso demanda uma dedicação ao outro, porque a gente não entende só para nós, né? A gente entende nos colocando no lugar do outro, entendendo a situação, né, de uma maneira mais, digamos, mais generosa com o mundo, com as pessoas. E isso é algo que está difícil porque vou dar dois pontos, falar dois pontos, né, rapidinho. A Arendt, por exemplo, professora, eu gosto muito, eu sempre tenho isso na minha mente. A Arendt não se preocupava com o posicionamento político dos seus alunos, sabe? Ela não se preocupava, sei lá, de direita, de esquerda, sei lá. Uma preocupação realmente era, né? A preocupação dela é que os seus alunos não se tornassem extremistas, ou de direita ou de esquerda, não interessa. Porque o extremismo, e ela foi uma grande crítica da ideologia, né? A ideologia, e assim, é muito, quando você lida com ideias, pensamento político, as coisas, como eu falei, estão sempre fluindo. Então, é compreensível, né? Por exemplo, vou falar isso, eu vi um comentário esses dias aqui de um professor que eu conheço, professor de uma disciplina, né, de uma universidade, ele chamou, de uma universidade pública, ele chamou a Hannah Arendt de pós-moderna. Aí, eu fico assim, eu entendo, porque eu sei que ele defende uma ideologia, eu sei do caminho dele, eu conheço a história dele, ou seja, acho que tem uma hora que as pessoas se cansam e elas se agarram em alguma resposta que resolva. Essa resposta não existe. Não existe. Então, principalmente em momentos muito turbulentos e muito graves e urgentes, como esses momentos que a gente está vivendo, é compreensível que as pessoas fiquem aflitas e elas queiram se agarrar em alguma ideia, alguma solução, alguma resposta. Concreta, isso não concreta. E nem autores também. Né? Você fala assim, a Arendt derruba todo mundo, gente. Obrigada, né? Né? Então, é uma coisa, a gente tenta, conhecendo a trajetória, prestando atenção no esforço desses tantos pensadores, a gente tem, todos eles, né? Tem uma abertura para o mundo, uma abertura para o conhecimento e uma disposição para entender as coisas de uma maneira mais calma, como dizia a Arendt, para parar para pensar. Para e observa com mais cuidado. É que tudo no nosso momento agora não facilita e não estimula esse tipo de coisa, certo? Então, é uma luta meio em globo. Eu agradeço... Não dá. Eu agradeço demais, Adriana, por mais um encontro maravilhoso. Agradeço vocês por estarem com a gente nesses 8 encontros até agora. Lembrando que semana que vem é feriado, divirtam-se, cuidem-se e nos vemos no dia 19 com nossa querida Maria José e com Eti Hillesson. Um beijo, pessoas queridas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Adri. Tchau.